Agora sim, tem uma outra parada aí, que uma coisa é o contato com a temática, formar um grupo, pesquisar sobre o assunto de alguma maneira e revirar autores, diferentes perspectivas, né, de diferentes experiências até. Outra coisa é o processo de escrita de um livro, né, de meter a mão na massa e não só ler, mas o ato em si de produzir um resultado, né, um material acerca da temática, né? Hum. Como é que foi aí o processo da própria construção de um livro sobre a temática? Olha, não foi tão simples nem tão direto assim, sabe? Eh, a gente começou pesquisando muito, porque até faz parte do nosso objetivo, no projeto institucional. Então a gente começou a pesquisar e teve todo esse processo que você relata por vários anos, assim. No momento, em algum momento a gente decidiu, bom, vamos escrever um livro com este conhecimento, com estas pesquisas, com este nível de reflexão que a gente tinha alcançado até o momento. E aí era bom, para quê? Para poder definir melhor o objetivo e, bom, como é que esse livro vai se organizar mesmo. Eu acho que acho que aí é uma chave de leitura, inclusive, que obviamente os leitores vão aportar várias chaves de leitura, né, com sua operação, mas aí há uma chave de leitura desse processo que está no livro e que o leitor pode saber disso, que é um primeiro momento, eu diria que se pode dizer, está concentrado no livro em alguns autores que fazem parte e fizeram parte da instituição, né, na Paula Salvador. E ficaram, né, são os autores que estavam pesquisando, escolhendo escopo, metodologia, seleção de bibliografia. Então aí você tem um núcleo primário de autores que está no livro, que poderia ser como o primeiro momento do livro. Acho que o livro pode ser entendido como dois momentos. Sim, sim. Nesse primeiro momento, a ideia que estava imperando era que a gente podia trazer, a partir da posição epistêmica da instituição e da particular leitura que o projeto de investigação articula, a gente podia trazer alguma perspectiva nova, alguma ideia nova para os debates que já estavam rolando no campo, de ser como os outros psicanalistas ou outros colegas, instituições, abordavam a temática da decolonialidade. Eu acho que esse primeiro momento a gente disse, podemos colocar um livro aí em circulação porque temos alguma particularidade para acrescentar nesse debate. É aí que entra, inclusive, na própria produção do livro, então, outros autores de diferentes lugares, até de outros idiomas, participando desse trabalho, né? De também escrever e cooperar, contribuir com o pensamento, com os avanços acerca das ideias, até como um processo de abertura mesmo, né? Valendo aí do próprio Sim, termo. sim. Eu acho que esse é o segundo momento. Sim. Para mim, esse segundo momento esteve muito determinado pela, digamos assim, quando a pesquisa saiu do litoral nordestino e alcançou outras representações institucionais. E acho que nesse momento a gente percebeu que havia um limite na instituição, digo a instituição como geral, para poder acolher de forma tranquila, para dizer de algum modo, o racismo, a colonialidade. Parece que aí começou a ter o debate de como se entende a modernidade. E aí é que a gente, me dá a impressão, faz esse movimento de abertura, por entender que não só nós tínhamos algo para dizer, e acho que é um momento de abertura para outros autores que nem fizeram parte do primeiro momento, né, nem fazem parte da instituição. Eu gosto de definir esse momento como de um
digamos assim, de uma dilatação metodológica e de um afrouxamento das fronteiras institucionais, sim? Mas para poder afirmar melhor o compromisso político que a gente tem com a teoria psicanalítica e fugir de qualquer sectarismo institucional que venha minimizar os efeitos da colonialidade, do racismo, do eurocentrismo em nosso campo. Eu acho que esse foi não sei como você enxergou esse momento, mas... Sim, acho que por se tratar de ser coletivo, não pode ser sectário também, né? Tem que passar aí por um processo até de experimentação com as outras perspectivas que podem ser apresentadas. Se a gente for pensar isso em baianês, a gente tentou não ficar bitolado ali nas próprias ideias, né? Então a gente leu muitos autores que a gente não concorda, inclusive, né? A gente citou muitos autores que a gente não necessariamente está de acordo, mas exatamente como a gente pode apontar aí um percurso também desses outros autores, de uma contribuição, um certo start, uma certa referência até no contexto do nosso processo de escrita. Então, esse segundo momento é uma abertura de fronteiras, acho que como você bem coloca, né? A gente sai um pouco da Bahia, a gente até sai um pouco do Brasil, a gente passa por outras formas de pensamento, enfim. A gente continua acrescentando, a gente acredita no Nordeste. Colocamos, claro. Chamamos, né, a Leandro do Nordeste argentino. Sim, exato. Sim. Mas tem o Davi de México e outras pessoas de outros lugares. Que é interessante que pelo menos Leandro e Davi, por exemplo, são duas pessoas que não estão concentradas nas grandes metrópoles de seus países, né? São pessoas assim marginais na geografia. Né, que estão aí na geopolítica até da psicanálise, né? De como a psicanálise está aí na polis de Buenos Aires, de São Paulo, da Cidade do México, enfim. Né? Sim, eu acho que essa é uma chave de leitura e que representa um caráter dinâmico, vivo, e o reposicionamento político também de nós na temática. E me parece que deveria ser um pouco assim para todas as problemáticas do campo. Sim, exato. Mas especificamente na decolonialidade não há lugar para esse sectarismo institucional. Me parece que isso é muito interessante e é a proposta do livro, sim, né? Sim. Poder abrir a essas diferentes leituras e posições. Sim, que serve, como você bem coloca também, da maneira de como o leitor pode ir criando perspectivas próprias, né? Se a gente for pensar do leitor também como ativo nesse processo de se deparar com o que foi colocado aí. Eu queria voltar numa coisa que é essa abertura para outros colegas de como é interessante a gente ultrapassar as barreiras idiomáticas também, né? Porque a gente teve um processo de tradução também, não sei como foi para você, mas traduzir demanda um certo respeito pelo texto do autor, mas ao mesmo tempo pensando em quem vai ler, né? Traduzir demanda tomar decisões, e essa tomada de decisões implica aí a gente até poder acessar uma ideia colocada em outra língua, partindo de outro lugar e tentando fazer esse cruzamento do lugar com a língua, de quem vai ler, de quem está traduzindo. Então, tem uma coisa que se pensa, né, com as traduções, é que se perde alguma coisa, né? Acho que ler a Borges em espanhol e em português é completamente distinto. Nunca li em português, Borges. Eu não recomendo. Mas Caetano agora fez uma linda, sim, elegante crítica ao Borges. Claro, claro. Com todo o caetanismo incluído na, sim, coisa, né? Mas tem um processo também de ganho, né? Porque quem traduz e quem lê a partir da tradução introduz uma coisa nova ali que é um sentido novo para o texto. Né, traz aí uma outra perspectiva. Não sei como você também traduziu textos, como foi para você esse processo também de ir colocando, balizando, podemos dizer assim, as ideias originalmente colocadas e o processo de buscar correspondências, né, que não necessariamente está articulado com o conteúdo teórico, mas com
até o conteúdo linguístico mesmo em questão. Você quer saber mesmo como foi? Você sabe. Mas tem a complexidade, né, do assunto. Eu não sou a pessoa que mais gosta de fazer traduções. Por outro lado, eu adoro, é difícil. Eu sei que você adora, por isso a gente empurrou um pouco mais para ti. Mas para mim foi um pouco mais tranquilo, porque é verdade, estava você também aí dando uma força. Mas eu acho que as decisões que a gente teve que enfrentar, que não foram poucas, mas também não foram tantas assim. Sim, sim. Pelo menos aquelas cabeludas que a gente diz. Eu acho que a gente conseguiu resolver nessa conversa entre nós de como seria melhor. E depois com as autoras, né? Às vezes a gente tenta, não sei o que você bem quer dizer com isto, o que se a gente pode adaptar para outro lugar. Mas eu acho que isso acrescenta muito também para o livro. Vamos ver se a gente conseguiu fazer bem, né? Espero. Mas não sei o que pensar. Acho que essa é uma chave de leitura do livro e acho que tem outras assim que a gente pode explorar. Particularmente, eu gosto de uma chave de leitura que eu acho que está sugerida na citação que abre o prólogo e na paráfrase que fecha esse mesmo prólogo. A citação que abre é a de Roland Barthes, que, se eu não me engano, não sei se consigo lembrá-la de cor, mas é algo assim como: o texto deveria ser essa pessoa audaz que mostra as nádegas para o pai político. Né? E uma paráfrase no final de Lacan, que a gente faz nossa proposta, que é a decolonialidade e a pós-colonialidade, mas também os trabalhos antirraciais, como uma casca de banana jogada ou lançada sob o pé da psicanálise para ver como ela se sai do embaraço eurocêntrico. Eu acho que está uma proposta realmente de interpelar a psicanálise sem miramento, sem compromisso político com o pai ou com os pais. E eu acho que a Andrea Guerra pescou algo disso. Eu acho que, pelo que eu li do prefácio dela, ela acho que nos diz que algo disso, dessa produção desse texto, dessa maneira, algo disso a gente alcançou, que era uma tentativa, porque ela diz que o leitor deve entrar no texto, sugerir entrar ao leitor sem viseiras, né? Acho que essa é a palavra que ela algo utiliza. Por aí. Acho que o prólogo de Andrea apresenta também uma atitude de leitora, né? Ela escreve participando, né? Ela coloca a posição dela, ela ao mesmo tempo articula a posição dela com o que ela leu no livro, então uma atitude de leitora que escreve aí participando do próprio movimento, né? Como ativa nesse processo. E aí entra, eu acho que outra chave do livro também, que é de como essa casca de banana a gente coloca a partir do referencial psicanalítico. Sim. Né? A gente está interessado na perspectiva política da psicanálise, mas não nas politicagens que permeiam aí o institucionalismo, os coleguismos, etc. Não, que encaixa alta, a política encaixa alta. Sim, a política, exato. E aí a resposta que aparece aí, que a gente tenta dar no livro, é de uma resposta a partir da psicanálise, né? Como colocar a psicanálise aí na berlinda, acho que como a Andrea descreve também, como a psicanálise foi colocada em xeque, aí ela precisou dar alguma resposta. Sim, mas todos os capítulos, a meu ver, alguns mais, outros menos, a depender da temática que também escolhem abordar, é poder encontrar nos interstícios do discurso psicanalítico, da teoria psicanalítica, esse objeto colonial, a ideologia colonial presente aí, o eurocentrismo
que se pode arrastar em algumas teses, mas não só com caráter de denúncia, não só com caráter de, como você disse, a psicanálise não pode, ou barrar algum tipo, ou apagar em bloco na teoria. Não, é resgatando a própria teoria e reformulando a partir desses obstáculos. Sim, claro. Então, há um trabalho teórico de vários capítulos muito forte para poder rearticular as teses já dentro de uma estrutura, de uma sociedade, de uma cultura pós-colonial. Eu acho que esse trabalho está, pelo menos esse esforço de trabalho está representado nos capítulos. Sim, sim, literalmente fazer um giro aí a partir dos conceitos da psicanálise, né? Fazer ela entrar na engrenagem em si. Que é o movimento de Lacan. Por exemplo, coloco o psicanalista e a psicanálise na berlinda, não para dizer que está errado, que isso não serve, por exemplo, reconhecendo o que pode ser um obstáculo epistemológico, o que está mal formulado, o que resta, reformular a partir de essas outras referências. Recenseamos o campo e damos uma resposta. É uma metodologia bastante conhecida. Sim, nada de novo sob o sol, nada novo na Bahia, aí, como a gente pode dizer. E há para mim, há uma outra questão que também o livro traz, assim até como de posição enunciativa, né? Isso que na citação de Barthes, na paráfrase de Lacan, que eu acho que está sugerida no texto que abre o livro, que é Curar nossa psicanálise, o compromisso político com nossa teoria. Eu acho que aí está esboçado, né, um posicionamento dos diferentes autores no livro, que é não tomar o objeto colonial como aquele que vai politizar a psicanálise, que vai tirar a psicanálise da neutralidade, da indiferença política, porque é um objeto, né, a decolonialidade, político em si mesmo. Senão que é o próprio movimento do nosso texto, trabalhando o freudismo, trabalhando o lacanismo, interpelando cada uma das suas posições, que faz que adquira esse caráter político. E nesse sentido, uma outra questão, você falou que a gente introduzia, porque pensou, né, fez um recenseamento do campo, então a gente introduziu vários autores com os quais dialogamos, mas também há uma posição que é um pouco, que me parece que também lhe dá um caráter político, compromisso político com a teoria, que é adquirir a função radical do antagonismo. É dizer, antagonizamos, polemizamos com como em outras elaborações psicanalíticas de nosso campo, de nossos colegas, se encontra apresentado o objeto colonial. Isso com má fé pode ser entendido como uma rivalidade especular. Mas a gente esclarece que é a metodologia do Stuart Mill, que diz que para poder isolar e destacar essa porção de verdade que importa, há que assumir essa posição de antagonismo psíquico, e que se a gente não encontra um oponente, diz ele, deve inventá-lo para poder dar conta que esse é o compromisso político. Pode ter má fé se interpreta nessa rivalidade imaginária, mas é uma metodologia super conhecida por nós também. Não só para entre programas, inclusive. Não só isso, porque você pode lembrar o texto de Freud colocando o juízo imaginário para poder polemizar e isolar essa parte de verdade que ele quer dizer que psicanalista ou se é médico, se não é médico, quem que pode exercer a psicanálise. Freud utiliza essa metodologia. E na diatribe de Lacan contra o pós-freudismo está muito claro o antagonismo como metodologia. Então me parece que isso também é uma chave de leitura que se trata, né, de como trabalhar esse objeto colonial na teoria. Tá bom? Acho que é por aí, né? De alguma maneira, a Bahia nos deu régua e compasso aí, como a gente também
Foi apresentando aí de alguma maneira, né? Tem um outro ponto também que talvez seja o resgate de alguns autores, né? Muitas claro, pessoas que foram distanciadas da própria historização da psicanálise, da própria participação ali na construção de conceitos, né? Marilene trabalha a retomada de Solange Faladé, por exemplo, né? Que é uma pessoa que estava ali como ao lado de Lacan na escola, né? Mas que a gente começa a ouvir falar faz pouco tempo, né? Faz essa retomada também, a gente pode chamar no nível da representatividade, mas também no nível de uma atividade com o campo psicanalítico, né? Sim, poderíamos dizer que há uma... Está bem o que você diz, há uma representatividade que está... Mas também há os ligamentos iniciais e estão destacados para uma teoria do gozo pensado num contexto pós-colonial, decolonial, que talvez em Lacan seja mais difícil de encontrar, mas que fala de retoma, né, da teoria lacaniana para poder avançar. Então isso também está assim. Bom, é isso então. Beleza.